Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui você aprende técnicas e macetes de design e se você ainda não é inscrito, vai se inscrever agora e deixar seu like nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre como começar no Adobe Illustrator. A gente vai aprender aqui um pouco sobre o que é Workspace, Artboard, como criar um novo documento e algumas outras peculiaridades da ferramenta. Vamos lá. Assim que você abre o seu Illustrator, você vai lidar com essa tela aqui. A gente consegue acessar essa parte do seu trabalho, tanto documentos que estão na nuvem como documentos salvos no próprio HD. Tem também as opções de criar um novo documento e abrir um documento já existente. A gente vai criar um novo documento aqui, ou clicando aqui, ou acessando File, New, que vai abrir essa janela pra gente aqui. Essa janela, ela vai trazer tanto os formatos recentes de trabalhos que a gente já fez. Se você não tem esse aqui, vai estar vazio para você. Como também alguns presets a partir do tipo de arquivo que você quer criar. Então a gente tem aqui alguns modelos como Mobile, Web, Print, Film and Video, Art and Illustration. E cada um desses presets, eles vão trazer pra gente aqui tanto uma unidade de medida diferente, como também um modelo de cor diferente, porque, como você deve saber, existe distinção entre os modelos de cores utilizados em cada plataforma. O digital vai utilizar o RGB, enquanto o impresso vai utilizar o CMYK. Por exemplo, eu quero fazer um documento web. Clicando aqui em web, a gente consegue acessar alguns tipos de preset, certo? Desde o comum até o web large, web. Se você clicar aqui em View All Presets, a gente consegue acessar mais outros tipos de preset dentro do web. E perceba que aqui do lado direito, onde a gente tem os detalhes do preset, a gente tem, antes de tudo, esse primeiro grupo de informações, que é de width e height, que são a largura e a altura respectivamente. Lembrando que toda vez que você descrever um arquivo, que seja ele impresso ou digital, ele precisa ter em ordem largura e altura. Então esse aqui é 1366 por 768. Nessa caixinha, como eu falei, a gente tem as unidades de medida. Como é um documento web, já que a gente selecionou aqui o preset, ele vai estar em pixels. Se eu mudar isso aqui para print, por padrão, ele vai colocar isso em points, milímetros ou centímetros. No caso, a depender do idioma que você está utilizando para o Illustrator. Por que eu utilizo o meu Illustrator em inglês? Porque grande parte dos tutoriais e dos bons tutoriais da ferramenta estão em inglês, as ferramentas são faladas em inglês, e para eu conseguir estar na mesma página que a pessoa que estava ensinando, eu acabei mudando para o inglês e uso até hoje. Voltando cá para a parte web, a gente consegue ver que eu já falei sobre a largura e a altura, falei sobre as unidades de medida, também vou te ensinar como é que a gente consegue mudar essas unidades de medida quando o arquivo já está aberto. A gente tem uma orientação, seja ela retrato e paisagem, que a gente faz uma inversão do que é largura e que é altura. A gente consegue definir aqui o número de artboards que vai ter no nosso arquivo. Então eu vou explicar também quando tiver o arquivo aberto sobre o que é artboard, como é que a gente consegue acrescentar depois do arquivo aberto. Esse grupo de informações aqui é chamado bleed. Os documentos que você fizer impresso, você tem que marcar esse bleed aqui, que traduzindo é a sangria, que é a área que vem o corte, para não acabar decepando alguma informação ou ficando aquele branco chato das laterais. Para esse tipo de arquivo a gente não vai trabalhar com a sangria. Se você quiser explorar um pouco mais, você pode vir aqui em Advanced Options, que vão ter outras opções, como que eu falei. O RGB a gente trabalha para documentos web e o CMYK para impressos. A gente tem os dois modelos aqui, consegue editar, mas à medida que você clica no preset, isso aqui já vem por default. A gente tem aqui a qualidade dele, certo? Para documento web, lembrando, a gente sempre vai utilizar 72 ppi. Aí no caso, quando o documento ele é para impresso, a gente vai sempre definir o 300 ppi, certo? No Preview Mode a gente não vai mexer por agora. Quiser ver mais sobre algumas outras opções, só clicar aqui que ele abre uma outra janela com mais dessas opções, mas a gente vai só criar um arquivo aqui com tamanho web. Aberto o nosso documento aqui, eu vou te aconselhar a fazer uma certa preparação para abrir esse Illustrator. Abriu a ferramenta aqui, a gente está lidando com uma Workspace, que é uma área de trabalho, um espaço de trabalho, que você consegue configurar através desse botão aqui superior, certo? O meu já está personalizado, porque eu estou colocando as ferramentas que eu mais utilizo, mais próximas a mim, ou criando um grupo de ferramentas que fazem mais sentido para mim. Normalmente para você vai aparecer ou o Essentials Classic ou o Essentials. Se você quiser, você pode pausar esse vídeo e ver como é que é a minha Workspace. E à medida que eu for publicando outros vídeos nessa playlist chamada Comece por Aqui, você vai entender o porquê que eu utilizo cada ferramenta onde eu utilizo. E como preparação que eu sugiro que você faça, a gente vai ativar e desativar duas ferramentinhas aqui. Que a primeira delas é o Align Grid to Pixel, que é esse aqui. Certo? E vou explicar por que a gente precisa ativar e desativar ela nesse sentido, tá? Depende muito do tipo de trabalho que você quer fazer. Então, por exemplo, eu vou criar duas somas geométricas aqui, certo? E vou movimentar esse círculo aqui para o canto. Perceba que tem um DX e um DY numa caixinha que mostra como é que eu estou movimentando essa forma, certo? E perceba que ele não traz para mim números decimais, traz sempre um número absoluto, número 9, número 8... número 10, 13 e vai aproximando. Caso a tangência entre dois elementos precise de ser uma decimal, essa Align to Pixel ele vai atrapalhar muita gente. Então eu sempre deixo desativado, certo?
Começou aqui, a gente vai desativar ele. E a segunda ferramenta para esse momento de preparação é Smart Guides. Então eu vou explicar como é que funciona sem e como é que funciona com. Explicando também como é que está Align to Grid Pixel. Se eu arrastar isso aqui agora, a gente consegue ver que ele está levando em consideração os decimais tanto no eixo X como para o eixo Y. A segunda ferramentinha aqui que eu falei, que é Smart Guides, a gente consegue ativar e desativar através do menu View, Smart Guides, ou a tecla de atalho Ctrl U, nesse caso, certo? Então, vou mostrar como é que funciona sem a Smart Guides e com a Smart Guides. Vou apertar aqui Ctrl U para desativar a Smart Guides, certo? E vou tentar conectar o canto dessa circunferência com o canto da outra circunferência. Perceba que não tem nenhum indicativo de que eu cheguei ou não cheguei naquele lugar. Se eu apertar Ctrl U de novo, a gente consegue ver agora que ele aparece para mim aqui já Path, de cara, quando eu aproximo o cursor do perímetro desse círculo. Ele também indica para mim quando os centros deles se conectam através dessa linha rosa aqui. E também indica quando é que eles vão se encostar. Perceba que ficou uma linha vertical rosa também, indicando que a Smart Guide está ativa e está funcionando. Recapitulando, essa preparação consiste em desativar a Align to Grid Pixel e ativar a Smart Guides, beleza? Falando um pouco mais sobre o Workspace, eu vou dividir aqui em 3 partes, que são, na minha opinião, as partes mais principais, que é o menu principal, que a gente consegue ver aqui em cima, que é o primeiro menu, chamado também de menu primário, que a gente consegue acessar opções de File, Edit, Object. Isso aqui, um por um, você consegue entender. A barra de ferramentas, que é essa barra do lado esquerdo, que a gente consegue ter acesso às ferramentas do Illustrator e também ao grupo de ferramentas, porque perceba que tudo que tem aquela seta apontando para baixo, a gente tem um grupo de ferramentas. Caso eu clique e pressione, a gente consegue acessar aqui as ferramentas que estão dentro desse grupo de ferramentas. E por último, o que eu quero que você preste muita atenção é a barra de controle, que é uma barra que fica abaixo do nosso menu principal, que ele é sempre responsivo, ele vai se adaptar a partir da ferramenta que está selecionada. Por exemplo, como eu estou com a Move Tool selecionada aqui, eu mudo para uma elipse, por exemplo, ele já mudou para mim essa barra de controle, certo? Fácil, fácil. Sobre as artboards, eu falei para você no começo que a gente consegue editar o número de artboards enquanto o arquivo já está selecionado. E com a tecla de atalho Shift-O, a gente consegue abrir aqui as opções de artboard. Perceba que a barra de controle foi alterada agora para algumas outras opções, como edição da própria artboard ou acréscimo de uma nova artboard, certo? A gente consegue aqui mudar para outro preset. A gente consegue mudar a orientação disso para retrato ou para paisagem mesmo. E a gente consegue acrescentar novas artboards aqui. Se eu clicar aqui, eu consigo acrescentar outras artboards, mudar as dimensões dela, W e H aqui, lembrando que W é a largura e H é a altura. Mas você também consegue mudar essa artboard através da janela Artboard. Clicando aqui, a gente consegue ter acesso às artboards. E aqui embaixo tem as opções de você acrescentar, excluir, movimentar as artboards, dar uma nova ordem para elas e também rearranjar a disposição dessas artboards. Clicando aqui em Rearrange All, a gente consegue definir um tipo de layout para a distribuição dessas artboards, também junto com o espaçamento. Então, quero que seja um formato em Z, que é chamado de Grid by Row, definir quantos eu quero por coluna e definir o espaçamento entre eles. Apertando OK, eu consigo ver todas as artboards que eu acrescentei ao meu arquivo. E essa é uma vantagem que eu percebi quando eu fiz a migração do Corel para Illustrator, que o Corel não trabalhava na época com artboards, não trabalhava com layers, e isso era uma desvantagem para o meu fluxo de trabalho. Apesar do Corel apresentar algumas vantagens para a gente aqui, como a facilidade dele, como o tamanho dos arquivos que ele gera, o Illustrator apresentou para mim essa vantagem que iria com certeza otimizar o meu fluxo de trabalho. Uma outra coisa que você também consegue fazer aqui depois que o arquivo já foi criado é editar as unidades de medida desse arquivo, como por exemplo, se eu chegar aqui através da Properties, ou você pode vir em Window, no menu principal, descer um pouquinho aqui e adicionar Properties como janela, você consegue ter acesso às especificações do documento, como por exemplo, unidade de medida e a artboard também. Se eu quiser mudar esse pixel para milímetros, por exemplo, basta só clicar aqui e mudei para milímetro. Se eu quiser voltar aqui do milímetro para pixel, eu vou ensinar para você outra forma de editar as unidades de medida de um arquivo, que é através da tecla de atalho Ctrl R, que vai abrir para a gente aqui as réguas. Clicando com o botão direito em qualquer um desses controladores aqui, a gente consegue mudar as unidades de medida. Então posso clicar aqui em pixel e beleza. E para a gente finalizar aqui essa introdução ao Illustrator, como começar o passo zero para você conhecer mais sobre essa ferramenta, eu vou te ensinar sobre 3 ferramentas que eu considero as ferramentas principais para você manipular os objetos e também para você navegar sobre o seu arquivo, que é a Move Tool, essa primeira ferramentinha aqui. Você consegue fazer movimentações e também transformações no objeto que está na tela, como por exemplo, eu estou com a elipse aqui criada, eu consigo fazer a movimentação dessa elipse através da Move Tool, com a tecla de atalho V,
certo? Então, lembrar sempre de deixar a ferramenta que você quer utilizar ativa. Então, eu uso a tecla de atalho V aqui, consigo movimentar essa elipse. E também consigo fazer uma manipulação, consigo transformar essa elipse, como por exemplo, redimensionar ela e também rotacionar. Nesse caso, eu consigo redimensionar através dos 8 controladores que a gente tem aqui. Esses superiores 3, inferiores 3 e 2 laterais. Certo? Então a gente consegue clicando aqui, ó, aproximando o cursor bem nesse controlador, a gente consegue fazer a edição dele a partir do ponto que eu cliquei, o ponto de controle que eu cliquei. E aí você vê que eu consigo deformar a forma, consigo brincar mais com ela aqui. E se você quiser manter uma transformação proporcional, basta você apertar a tecla de atalho Shift. Então você consegue aumentar tanto a largura como a altura, independente do controlador que você utilize. Então você pode utilizar o controlador lateral, que em teoria ele irá aumentar só lateralmente a sua forma. Você pode apertar Shift, que ele vai manter a transformação proporcional, independente do controlador que você utilize, certo? O que o controlador difere nesse sentido é que ele coloca o seu lado oposto como um ponto de referência. Então, se eu estou aumentando pelo controlador inferior direito, eu deixo o controlador superior esquerdo como um ponto de referência, ele vai ficar fixo. E as outras duas ferramentas que eu tenho para te ensinar aqui, que são a Zoom e a Hand Tool. O Zoom é uma ferramenta bem simples, com a tecla de atalho Z você consegue acessar ela, e no formato Scrub Zoom você consegue editar com clique e arrasta para o lado direito, você dá o zoom, clique e arrasta para o lado esquerdo, você tira o zoom, certo? Você também consegue tirar e colocar o zoom através da tecla de atalho Alt e Scroll do mouse, certo? Apertando Alt e Scroll, eu dou zoom, scroll para trás ou para baixo, eu estou tirando o zoom. Além de outras teclas de atalho, como por exemplo o Ctrl 0, que vai dar um Fit Artboard, que é pegar essa artboard que está selecionada e dar um Fit na tela, né? Ajustar ela à tela. E também o Ctrl 1, que é para a gente dar um 100% de zoom. Você consegue perceber aqui através dessa configuração do documento, que a gente tem o nome do documento. Se tiver esse asterisco aqui, significa que ele não está salvo. Vem um arroba seguido da porcentagem de zoom que a gente tem aqui. Se eu apertar Ctrl 0, perceba que ele vai mudar para o zoom fit, que é 65.65, nesse tamanho de arquivo específico. A gente tem aqui o modelo de cores barra e o modo de visualização. Quando eu falo sobre o modo de visualização GPU Preview, a gente consegue utilizar esse Scrub Zoom, que é o zoom que eu clique e arrasto, ele vai dando um zoom gradual. Diferente de quando eu mudo isso aqui, através da tecla de atalho Ctrl E, mudo só para Preview. E se você trabalha com placa de vídeo no seu computador, ele vai ficar por default o GPU Preview. Caso você não tenha, vai ficar o Preview só. A gente consegue brincar aqui com outro tipo de zoom, que é o zoom onde eu seleciono a área, ele vai dar um zoom nessa parte, certo? Tá, Ctrl Z aqui, volto com o meu Ctrl E. E por último, a Hand Tool, que é uma ferramenta de movimentação. A gente consegue ativar ela tanto com a barra de espaço, que deixa ela temporariamente como a nossa ferramenta. Então perceba que eu estou com a Move Tool. Se eu aperto espaço, ele muda para Hand Tool, só que temporariamente enquanto eu estou pressionando o espaço aqui. E também, caso você queira deixar por mais tempo essa Hand Tool, você aperta a tecla de atalho H, certo? Então já ficou aqui marcado, já ficou aqui na barra de ferramentas selecionado, a gente consegue clicar e arrastar. Sobre como começar no Illustrator, eu acho que é isso. Dá para introduzir você a esse software, e caso você tenha algum amigo ou amiga que tem interesse em aprender sobre essa ferramenta, copie o link desse vídeo e manda para essa pessoa. E lembrando que se você quiser fazer parte do meu treinamento Illustrator para a criação de símbolos, eu deixei um link aqui na descrição com a lista de espera para quando eu abrir novas turmas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa saber desse assunto.